A graça e a paz. Nós estamos aqui para falar mais uma vez que Deus, Ele tem grandes coisas para a minha vida e para a sua vida. Por isso eu quero dar mais um testemunho sobre o que Deus fez na minha vida. Eu quero falar hoje sobre planos e propósitos. Nós vamos ler o que está escrito aqui na palavra de Deus, que é em Provérbios 16, que diz assim: o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. O coração do homem faz planos. Deus tem propósito. Eu te falei dos meus planos e daquilo que eu sonhava na minha vida, que era formar, que era casar, e tudo isso já tinha acontecido. Me formei, casei com um médico, estava trabalhando e com o consultório cheio. Trabalhava na prefeitura de Goiânia, trabalhava no consultório particular, e assim era aquela vida corrida. O Rodrigo, nós resolvemos ter filhos, tivemos o Rodrigo, a gestação foi muito boa. Eu trabalhei até no último dia de gestação e o Rodrigo nasceu. Com 3 meses eu levei o Rodrigo para o consultório, porque a Laís queria trabalhar. E eu coloquei no Moisésinho, o Rodrigo no Moisésinho, e eu levava ele para o consultório, não ficava de uma sala ao lado, e eu continuava trabalhando, tinha pacientes o dia todo, e eu continuei naquela vida de trabalhar. Eu tinha dia que eu falava: nossa Deus, a gestação estava muito boa, agora acho que eu vou engolir o Rodrigo, porque não porque o Rodrigo estava me dando trabalho, é porque eu queria trabalhar mais. Mas o Florencio não acontecia com o mesmo. Ele fez anestesia, depois ele fez, quando o Rodrigo nasceu, ele fez um torrino, e ele não estava satisfeito em Goiânia. Ele queria um local. Ele foi Catalão, foi Iporá. Quando o Rodrigo nasceu, ele tinha ido para Iporá. Mas ele estava dando plantão no Hospital Evangélico, que hoje é o IAG, do Elmer, filho do Dr. Suail Raal. E o Dr. Suail viu que aquela vontade do Florencio de progredir, e ele falou: Florencio, por que você não vai para Mineiros? O Dr. Suail foi um dos fundadores do Hospital Samaritano daqui. Eu vou te dar uma carta, você vai lá e conversa com os médicos lá, quem sabe que você gosta de lá. E o Florencio veio, gostou, e chegou e falou para mim: Laís, eu gostei, vou para Mineiros. Eu falei: olha, então faz o seguinte, a Laís mais razão do que coração, né? Então você vai, porque aqui tá bom para mim, para não ficar doido, desempregado. Você vai, se não der certo, você vai, e se tiver bom eu vou. E o Florencio veio, com 6 meses eu vim também. O Rodrigo fez 3 anos aqui em Mineiros. E nós estamos aqui desde aquela época. Só que as coisas, apesar de tudo que eu projetei estava dando certo, mas o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. As coisas começaram a não ficar tão boas assim como eu pensava, sabe? Eu comecei a ter muita tristeza, o casamento não ia bem, e eu às vezes tinha aqueles programas de televisão que o pastor falava para pôr um copo em cima da televisão e que a gente colocasse a mão onde estava doendo, e eu colocava e falava: Senhor, eu só tenho 2 mãos, eu estava doendo, tudo doía, estava difícil. Eu quero te dizer que já era propósito de Deus. Eu estava na igreja católica, fui conversar com o Dom Heriberto, e o Dom Heriberto falou para mim, eu falei: Dom Heriberto, Deus está com raiva de mim, porque eu não achava pecadão, eu só achava pecadinho. Eu achava que tinha diferença entre pecadinho e pecadão. Então eu falei: Dom Heriberto, fala para mim, Deus está com raiva de mim, por que o meu coração está assim, por que as coisas não estão dando certo, o que está havendo? E quando eu terminei, eu falei: não, doutora Laís, Deus não é assim. Não é sobre pecadinho e pecadão. É que a senhora precisa de parar um pouco e pensar naquilo que Deus tem para a vida da senhora. E ele me tirou um livro de dentro da mesinha dele e me entregou. E era um livro evangélico. E daí para frente foi a minha caminhada
é Deus, ainda a minha resistência, resisti muito, vou contar para vocês, resisti muito, mas Deus tinha um propósito na minha vida, e Deus continuou me chamando. Eu quero te dizer que Deus tem um propósito na sua vida. Talvez você esteja hoje pensando, nossa, será que eu tenho, o que é que eu fiz para dar errado? O que é que está acontecendo? Será que não é Deus te chamando? Será que não é Deus te pedindo para você parar um pouco e pensar? Porque até ali eu só pensava em crescer materialmente, só nas coisas materiais. O meu coração não estava totalmente voltado para Deus. Eu trabalhava, fiz 2 pós-graduação, eu pegava um avião, ia dar aula em Londrina, mas isso não enchia o meu coração. Isso não satisfazia o meu coração. Porque o nosso coração, ele só é satisfeito quando o Senhor Jesus entra no nosso coração. Só o Senhor Jesus para dar plenitude e satisfação para as nossas vidas. E nessa época, quando foi a época que eu pensei que Deus estava com raiva de mim, era quando Deus estava me chamando e eu não percebia. Mas eu vou contar para vocês o que Deus fez e o que Deus ainda está fazendo e o que Deus pode fazer na sua vida. Se você está passando por tribulação e não está encontrando, está pensando, mas por quê? O que está acontecendo com a minha vida? Por que está assim? Deus tem um propósito da sua vida e Ele vai te revelar em nome de Jesus, assim como Ele me revelou, e vocês vão ver o que esse Deus maravilhoso fez na vida da Laís, amém? Que Jesus te abençoe e te guarde, e Ele vai fazer na sua também, creia, não fique triste, Deus tem um propósito na sua vida em nome de Jesus, amém.